Parem o que estiverem fazendo e reflitam por um momento. E se a história que lhes foi contada sobre as fundações do universo, a queda dos anjos e a causa do dilúvio universal for, na verdade, uma versão censurada, uma narrativa propositadamente incompleta? E se existisse um livro, considerado sagrado por uma das mais antigas e veneráveis tradições cristãs do mundo, a Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo, que revela segredos profundos, visões cósmicas detalhadas e a própria gênese do mal, mas que foi, por séculos, varrido para a obscuridade pelos poderosos concílios do Ocidente? Estamos nos aprofundando no mistério do livro de Enoque, um texto tão antigo e influente que era amplamente lido e respeitado nos dias de Jesus e dos apóstolos. A questão é inevitável. Por que a Igreja Ocidental se esforçou tanto para ocultar, ou no mínimo, descredenciar o que é o sétimo livro da Bíblia etíope? O que este patriarca, arrebatado por Deus, viu e registrou que seria tão perturbador para a doutrina que estava sendo formalizada? Se você também está curioso sobre esse mistério, que toca as verdades mais profundas da nossa fé, pare agora, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhuma revelação e compartilhe sua opinião inicial nos comentários abaixo. A busca por essa verdade começa na origem, no livro de Gênesis. Lá encontramos a menção concisa e dramaticamente enigmática a Enoque, o sétimo descendente de Adão. A Bíblia canônica registra em Gênesis 5:24 a frase que é a chave para toda a controvérsia. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa ascensão única, esse traslado divino sem provar a morte, é o ponto de partida para a vasta obra que leva seu nome. O livro de Enoque, na realidade, é uma compilação de 5 obras, sendo a mais conhecida a versão preservada integralmente pela Igreja Etíope, denominada primeiro Enoque. O texto se apresenta como um registro das visões cósmicas, profecias detalhadas e revelações que Enoque recebeu durante suas jornadas pelos céus, amando de Deus sobre a ordem angelical, o destino final das almas e o grande juízo. Mas o que exatamente neste texto era tão polêmico? O conteúdo central que causou a maior fricção teológica e, em última instância, a exclusão pelo Ocidente, reside na sua explicação detalhada dos eventos que precederam o dilúvio. Enquanto Gênesis 6 faz uma menção breve e ambígua sobre os filhos de Deus, que se casaram com as filhas dos homens e geraram os Nefilins, o livro de Enoque mergulha nesse evento com detalhes assustadores, transformando-o numa saga de horror cósmico. Ele identifica esses filhos de Deus como os vigilantes, em aramaico, Grigori, um grupo de 200 anjos de alta patente que, seduzidos pela beleza das mulheres humanas, abandonaram seus postos celestiais. A história narra que eles desceram em um pacto juramentado no Monte Hermon. Liderados por Semiasa, eles profanaram a ordem divina ao se misturarem com a humanidade, gerando os Nefilins, uma raça híbrida de gigantes, descritos como de estatura incompreensível e de um apetite voraz que logo se voltou para o canibalismo. O livro de Enoque, portanto, fornece uma explicação para a origem do mal e da violência na Terra, que é muito mais abrangente e aterrorizante do que a simples desobediência de Adão e Eva. Segundo Enoque, o pecado original foi amplificado pela corrupção angélica que injetou o mal e a miscigenação profana no tecido da criação. E o crime dos vigilantes foi além do ato carnal. Enoque meticulosamente descreve como esses anjos caídos se tornaram instrutores de segredos proibidos, conhecimentos que a divindade havia reservado apenas para si. O anjo Azazel é especificamente responsabilizado por ensinar os homens a forjar metais, resultando na fabricação de armas de guerra, espadas, escudos, e também no uso de cosméticos e joias pelas mulheres, artefatos que o texto associa à sedução, à vaidade e à falsidade. Outros anjos trouxeram o conhecimento de feitiçaria, o uso de raízes para poções mágicas, a astrologia e a adivinhação. Na cosmovisão de Enoque, o mal no mundo é uma combinação da perversão humana e da introdução forçada de ciência profana e poder destrutivo,
pelos anjos rebeldes. Essa profundidade de detalhes sobre a angelologia e a explicação da origem do mal era incrivelmente popular, mas representava um desafio direto para a doutrina que a igreja cristã primitiva estava tentando estabelecer. A igreja temia o que essas revelações poderiam despertar na imaginação dos fiéis. Mas a questão central permanece. Se o livro de Enoque era tão influente, e se ele preenchia lacunas narrativas cruciais sobre a criação e a maldade, por que ele foi sumariamente rejeitado pelo cânone ocidental? Para responder a isso, precisamos primeiro reconhecer a autoridade inegável que este texto possuía no mundo antigo. O livro de Enoque não é uma invenção recente. Ele é um artefato genuíno do judaísmo do Segundo Templo. Múltiplos fragmentos do texto original em aramaico e hebraico foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, em Qumran, provando que ele era um dos livros mais lidos e respeitados pelas comunidades judaicas, incluindo possivelmente os essênios, que esperavam a vinda do Messias. Mais significativo ainda é o endosso tácito encontrado no Novo Testamento. O apóstolo Judas, irmão de Jesus, no seu livro canônico, eleva o livro de Enoque ao status de profecia inspirada ao citá-lo diretamente. Em Judas 1:14-15, lemos: "E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos." É uma citação clara e inegável. Além disso, a epístola de 2 Pedro 2:4, ao falar dos anjos que pecaram e, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ecoa de forma impressionante a descrição detalhada em Enoque do castigo imposto aos vigilantes. A evidência é gritante. Enoque fazia parte do tecido da crença dos primeiros cristãos. Então, o que mudou? A rejeição do livro de Enoque pela Igreja de Roma e Constantinopla, consolidada nos grandes concílios eclesiásticos a partir do século IV, foi um ato complexo de consolidação doutrinária e poder. O livro falhou em atender a 3 critérios vitais que os padres da Igreja, como Agostinho, Jerônimo e Atanásio, estabeleceram para a canonicidade. O primeiro critério de falha foi a autoria. Embora Enoque tenha sido um patriarca bíblico, os líderes da Igreja, em sua maioria, concluíram que o texto não poderia ter sido escrito por ele, pois contém linguagem e conceitos que datam séculos após o dilúvio. Eles classificaram-no como pseudoepígrafo, escrito sob um nome falso. Enquanto a pseudoepigrafia era uma prática aceitável para a literatura apocalíptica da época, a Igreja procurava textos com autoria apostólica ou profética inquestionável para formar um cânon rígido. O segundo, e talvez mais poderoso, critério foi a teologia controversa. A riqueza de detalhes do livro de Enoque sobre a angelologia, demonologia, a cosmologia de múltiplos céus e as viagens astrais era vista como perigosamente especulativa. Os concílios da Igreja buscavam uma uniformidade doutrinária que se concentrasse na salvação através de Cristo e não em segredos esotéricos. A narrativa literal da queda dos anjos e a criação dos nefilins também colidia com a interpretação alegórica que ganhava força, onde os filhos de Deus eram interpretados como os descendentes piedosos de Sete e não como seres angélicos literais. Os padres da Igreja temiam que as doutrinas de Enoque pudessem alimentar heresias que floresciam na época, como o gnosticismo, que valorizava o conhecimento secreto, gnosis, sobre o dogma. Eles queriam que a fé fosse acessível e controlável, e a visão cósmica de Enoque era demais. O terceiro fator fatal para a inclusão no Ocidente foi o uso e aceitação regional. Para ser canônico, um livro precisava ter sido usado amplamente e continuamente nas comunidades cristãs em todo o mundo. Enquanto o livro de Enoque desaparecia dos círculos judaicos e cristãos europeus, a Igreja Ortodoxa Etíope, geograficamente isolada e com uma história apostólica independente, o manteve inalterado em seu cânon. Para a Etiópia, o livro de Enoque era, e ainda é, parte integrante do Antigo Testamento. No entanto, para os concílios que se reuniam em Niceia e Cartago,
a ausência de um uso universal no Ocidente selou seu destino. A decisão, portanto, não foi apenas teológica. Foi uma escolha política e institucional para garantir a uniformidade doutrinária e o poder centralizado da Igreja. O livro de Enoque foi silenciado. O resultado dessa exclusão foi a perda de um texto que, para muitos, era a peça que faltava para entender a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. O Ocidente perdeu o contexto da cosmovisão que via um mundo invadido por anjos caídos e que detalhava o juízo final e a vinda do Filho do Homem, conceitos centrais que seriam depois desenvolvidos no Evangelho e no Apocalipse de João. O livro de Enoque permaneceu um segredo, resguardado e venerado apenas pela perseverança da Igreja africana. O livro de Enoque permaneceu um fantasma na teologia ocidental por mais de 1000 anos, conhecido apenas por raras citações e referências esparsas. Essa lacuna, contudo, foi dramaticamente preenchida. O mundo ocidental só recuperou o texto completo graças ao explorador escocês James Bruce, que no final do século XVIII, 1773, retornou da Abissínia, Etiópia, com 3 cópias do livro de Enoque em ge'ez. Sua redescoberta causou um alvoroço monumental na Europa, forçando teólogos e historiadores a confrontar a existência de um texto que moldou a mente dos judeus e cristãos primitivos, mas que havia sido convenientemente esquecido. A partir daí, os estudiosos puderam finalmente atestar a importância do livro de Enoque como a ponte literária entre o Antigo e o Novo Testamento. O que essa redescoberta nos ensina? O livro de Enoque é muito mais do que apenas a história dos anjos caídos. Ele é uma obra de profunda importância escatológica e soteriológica. Ele contém as chamadas similitudes ou parábolas, capítulos 37, 71, que descrevem o Messias referido como o Filho do Homem e o Elegido, como uma figura pré-existente e gloriosa que se sentará no trono para julgar não apenas a humanidade, mas também os anjos caídos e os reis ímpios da terra. As visões de Enoque detalham a cosmologia dos múltiplos céus, a ordem dos corpos celestes e, o mais importante, os lugares de descanso das almas dos justos e dos ímpios antes do grande juízo final. Essa riqueza de detalhes sobre a vida após a morte e a natureza do julgamento serviu como alicerce para muitas das crenças que se tornariam centrais no cristianismo. A saga de Enoque, o homem que andou com Deus, intercedeu pelos anjos caídos e foi levado em sua carne para receber a revelação completa. É um testemunho da esperança na justiça divina e na redenção. A persistência do livro de Enoque no cânon da Igreja Ortodoxa Etíope é um poderoso lembrete de que a definição de Bíblia nunca foi totalmente monolítica. Enquanto Roma e Bizâncio buscavam a uniformidade, a Etiópia permaneceu como a guardiã de uma tradição mais antiga, recusando-se a apagar as complexas visões cósmicas do patriarca. A exclusão deste livro não foi apenas uma questão de autenticidade, foi uma decisão de controle narrativo. Ao remover Enoque, a Igreja Ocidental optou por simplificar a explicação da origem do mal e por diminuir o foco no misticismo angélico em favor de uma doutrina mais focada na fé e nas estruturas terrenas. O que então foi sacrificado? A perda do livro de Enoque no Ocidente representou a perda de um contexto cultural vital que explicava por que o mal parecia tão inerente ao mundo e por que a necessidade de um Messias era tão urgente. O livro de Enoque nos convida a uma reflexão profunda sobre o que a fé significa. Sua existência, fora do cânon que a maioria de nós conhece, força-nos a questionar as escolhas feitas pelos homens em concílios centenários. A exclusão foi realmente para proteger a pureza da doutrina ou para suprimir narrativas que desafiavam a compreensão e o controle da fé nascente? Ao contemplar as páginas de Enoque, somos compelidos a reavaliar a vasta e complexa tapeçaria do universo espiritual. Este texto não é um manual de dogma, mas um portal para a cosmovisão apocalíptica que inspirou a era do Novo Testamento. Um espelho que reflete as profundas ansiedades e a busca por sentido diante da inevitabilidade do mal e da promessa da eternidade. A preservação do livro na Bíblia etíope
atesta a coragem de uma tradição que se recusou a esquecer as visões que a maioria do mundo cristão decidiu enterrar. A verdadeira fé, talvez, resida na audácia de contemplar os mistérios que foram deixados de lado. A história do livro de Enoque é, em última análise, a história da resistência de um texto. Um volume que se recusou a ser silenciado, sobrevivendo em uma Bíblia africana por milênios, emerge agora para nos lembrar que há sempre mais para aprender sobre os céus e a terra do que as páginas oficiais podem nos dizer. Ele nos convida a andar com Enoque, a olhar além do véu e a confrontar o que foi ocultado por mais de um milênio em nome da ortodoxia. Que você, qual é a sua conclusão sobre este enigma atemporal? O livro de Enoque é um texto apócrifo perigoso ou uma peça essencial da história da salvação que foi injustamente negligenciada? Ele deveria ser estudado por todos os cristãos, mesmo não sendo canônico. Deixe sua opinião mais profunda e detalhada nos comentários abaixo e vamos juntos debater este mistério. Curta o vídeo e compartilhe-o com todos que amam as verdades ocultas da Bíblia. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrever-se agora para não perder os próximos vídeos sobre os segredos mais profundos da história e da fé. Não queremos te convencer. Queremos te revelar o que poucos tiveram coragem de perguntar.